Então, o que você acha, Peter, do cenário atual de criptomoedas? Você acredita em alguma tendência de alta, em alguma moeda específica? O que você acha sobre isso? É, pois é, eu sou meio que um maximalista do Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin tem qualidades que outras criptomoedas alternativas não têm. Então, eu sou um fã do Bitcoin, realmente. Eu estou muito empolgado com esse negócio do governo de El Salvador tá falando de usar como moeda de curso legal. O pessoal lá nos Estados Unidos está muito empolgado com isso, a gente falando em se mudar para El Salvador por conta disso, porque daí você não tem ganhos de capital, né? Não tem que pagar imposto em cima de aumento de valor da moeda. Eu acho que isso é um negócio bem legal, é uma perspectiva muito bacana aí que está para vir aí com esse negócio lá de El Salvador. E veja, e o mais importante, assim, é lógico, El Salvador é um país pequeno, não é um país particularmente muito importante no grande esquema das coisas, mas esse tipo de situação acaba levando a um efeito cascata, né? Depois que o primeiro faz, você começa a ter um monte de outros países imaginando seguir no mesmo caminho, né? Principalmente se essa a tendência for uma tendência forte, der muito certo lá. Vamos ver. Por enquanto o cara só prometeu, né? Ele só falou que iria tornar o Bitcoin a moeda do país. Por enquanto não aconteceu nada ainda. Mas vamos ver como é que o negócio só de notícia do Bitcoin na China, a gente já está há 10 anos e toda semana é uma notícia nova. China bane o Bitcoin, China desbane o Bitcoin. E é toda semana isso. E no fim das contas eu nem vejo mais notícia da China com relação a Bitcoin. Não, toda semana a China bane o Bitcoin de novo. É impressionante, cara. Realmente, os caras têm um problema lá que a gente só pode concluir que eles não estão conseguindo banir de verdade. Porque se o primeiro banimento tivesse dado certo, não precisava banir toda semana, né? Mas é impressionante isso. Realmente, o pessoal fica com essa história. E isso desde já de mais de 5 anos já. Cara, na alta de 2013 do Bitcoin, cara, a China já baniu o Bitcoin. Aí depois, 2017 de novo. Realmente é impressionante. E parece que quanto mais um país está inflacionando sua moeda e controlando a economia, mais as pessoas estão partindo para as criptomoedas, né? Por exemplo, na Venezuela, as pessoas usam muito Bitcoin, usam Nano também. O Nano, o Dash também, isso é muito comum lá na Venezuela, o pessoal usa bastante. É aquele negócio, é o que eu falo, a tendência é essa, né? Porque nos Estados Unidos, em outros países da Europa, coisa tal, que eles têm uma moeda estável, eles não sentem tanto o problema da desvalorização quanto nós aqui na América Latina, né? Aqui no Brasil, se comparar com o resto da América Latina, a gente ainda está menos mal nesse aspecto, mas estamos caminhando rapidamente para ir para o brejo também nisso daí. E o que não seria nada diferente na nossa história, a nossa moeda sempre foi para o brejo periodicamente, não tem essa, né? Então, no final das contas, certamente nesses lugares começa a ter uma primeira, que dá, é onde tem o maior incentivo, né, para o pessoal realmente usar uma moeda de verdade. Mas, cara, eu tenho visto algumas coisas, né? Lá nos Estados Unidos eu vi um vídeo do Tim Pool, que é um jornalista meio alternativo lá do YouTube, não sei se você deve conhecer ele, né? Cara, gente boa pra caramba, tal, faz umas notícias legais. Ele tava falando um vídeo sobre a questão de como é que tá o mercado de imóveis lá nos Estados Unidos recentemente, e ele falando que começou a ter uma grande onda de compra de imóveis. Mas uma compra de imóveis tão desenfreada que diz que tem a porcentagem de pessoa que compra o imóvel sem nem ver o imóvel está enorme. É isso que eu pensando, que diabo uma pessoa compra um imóvel sem nem ver o imóvel? Ou seja, o imóvel está à venda, a pessoa liga para o cara, olha, quero comprar, está aqui o dinheiro, é meu, pronto, acabou, fechamos o negócio. Não quero nem ver esse troço. Por que isso? É o pessoal que está com dinheiro, é o início do movimento, segundo ele, né? Gente, antes de mais nada, eu não sou investidor, não entendo de investimento, não estou dando conselho de investimento para ninguém, tá? Mas, segundo ele, né, esse é um movimento do pessoal que está desconfiado de que a bolsa lá vai fazer água muito rápido, e aí o cara tem um monte de dólar em ação, e ele sabe que se ele transformar isso em dólar não vai adiantar nada, ele tem que transformar aquilo em alguma coisa que resista a uma desvalorização do dólar. E o que o cara faz? Transforma em imóvel. É um outro caminho também que o cara tem.
Só que quem está fazendo isso não é nego que tem merrequinha, que tem economia no banco, eu e você que estamos ali, né, no dia a dia ali batalhando a coisa, é nego que tem muito dinheiro. Então o cara precisa transformar essa grana enorme em imóvel rápido. Como é que o cara faz? Começa a fazer isso, começa a comprar imóvel sem nem ver o imóvel. Tá vendendo? Eu compro. Tá aqui o dinheiro, acabou, comprei. É realmente um negócio meio assustador ver como é que essa coisa vai acontecer daqui a em algum ponto. Né? Para estar fazendo esse tipo de coisa, o cara tem que estar acreditando que a coisa vai degringolar muito rápido. Né? Eu também penso em vender criptomoeda na alta. Eu acredito que numa alta em torno de dezembro desse ano, porque a gente teve uma alta em dezembro de 2013, uma em dezembro de 2017. Então, seguindo esse ritmo, seria dezembro de 2021, uma alta também. Faz E sentido. tudo está indicando que esse é um ano de alta. Então, e como eu tenho muito arrependimento de não ter vendido na alta de 2017, muito mesmo, eu quero vender na alta agora, né? Tá, mas eu entendi então que você não acredita nas criptomoedas. Você vai vender na alta, pegar o dinheiro e vai botar esse dinheiro em quê? Em terra? Não, eu acredito sim no futuro das criptomoedas, mas eu acredito que elas têm um ritmo de altas e baixas, né? Sim, Claro sim. que, em Exatamente. geral, as altas são sempre mais altas e as baixas também são mais altas. Porque eu acho que o dinheiro está migrando da Fiat para as criptomoedas. Não para os metais. A gente pode também falar sobre os metais. Por que eu acho que os metais não são capazes de competir com as criptomoedas? Eu acho que criptomoedas são mais eficientes do que metais preciosos. Até porque os metais já existem aí há milênios e mesmo assim o Fiat, eles não impediram o Fiat de dominar tudo. Verdade. Agora, por exemplo, eu acredito mais na Nano do que no Bitcoin. Simplesmente isso veio lá de 2017, um dia eu precisei fazer uma transação e paguei R$ 150, um negócio desse tipo, e demorou 6 dias, foi uma época de congestionamento da rede do Bitcoin. E aí eu meio que, primeiro, fiquei com muita raiva, e segundo, eu parei para pensar, não é possível, como que você vai usar isso para comprar um cafezinho ali na esquina, a padaria? E nessa época também o Eduardo, que é meu amigo, me apresentou a Nano. Acho que foi a primeira pessoa que apresentou a Nano para o Brasil, que na época se chamava Rayblocks. E ela usa um sistema diferente de mineração que permite taxa zero e instantânea. E também inflação zero. Então, se você vê a lista da teoria monetária austríaca, das características que uma moeda precisa ter para ser eficiente, eu achei que a Nano é a que mais se aproxima digamos assim, da perfeição. Que a perfeição seria zero, gastar zero energia, só que isso é impossível porque as leis da física não permitem, né? Tudo é escasso até uma criptomoeda. Ela precisa gastar alguma energia, não tem como ser zero. Mas aí, só que o problema é que a Nano, assim como todas as alts, ela é muito mais volátil que o Bitcoin. Ela tem uma capitalização de mercado muito menor, o que significa que precisa de menos capital entrando e saindo para jogar o preço lá para as alturas, de zero a infinito. E isso fez com que eu ganhasse muito em pouco tempo e também perdesse muito em pouco tempo. E até aí é porque eu não sou uma pessoa que veio do investimento. Eu sou uma pessoa mais a priorística, mais abstrato, lógica abstrata. Então eu vim da filosofia e pela filosofia eu entendi moedas e comprei moedas. Então eu não vim do investimento, quero lucrar e tal. Eu vim da filosofia, o que é lógico, né? E por isso eu não tinha a menor ideia de quando comprar, quando vender. Só que quando eu perdi muito dinheiro por não vender, aí eu mudei de ideia. Eu pensei, não, eu preciso saber a hora certa de comprar e vender, né? Aí por isso que agora eu tenho essa ideia de vender na alta e comprar de volta na baixa.
Beleza, isso é o ideal. A questão toda é você adivinhar onde é que é alta e onde é que é baixa. Esse é o desafio todo, né? Eu com esse negócio de outras criptomoedas, de altcoins, né? Tem 2 pontos aí. Primeira coisa é lembrar que essa moeda, a questão dela não é só a característica técnica. A característica técnica é importante, lógico, você ter uma parte técnica sólida é uma coisa importante, mas você tem que ver também que tem um fator aí, que é o fator, digamos, como é que a gente pode chamar isso? Fator manada, fator rede social, sei lá, que é o seguinte. Por que o YouTube é tão melhor que as outras plataformas alternativas? Porque todo mundo está lá no YouTube. Então, assim, a gente pode comparar isso com a lei da gravidade, né? Quanto mais massa, mais gravidade. Exatamente. E aí você tem o YouTube. Cria uma órbita também. E você tem o YouTube com o mesmo efeito. Como já tem muita gente no YouTube, como já tem muita gente colocando coisa lá, investindo e coisa e tal, ele tem um efeito que, assim, é difícil dizer que talvez que realmente esse controle um dia passe para outra moeda. É uma coisa meio que de atração. Por mais que, mesmo que, por hipótese, tecnicamente seja uma moeda melhor, você pode ter esse tipo de problema. Eu, por exemplo, acho o Odyssey melhor do que o YouTube em termos de plataforma. No entanto, eu continuo fazendo vídeo primariamente no YouTube, porque se você olhar a audiência no YouTube é muito maior. Então, ou seja, no final das contas, o nosso objetivo é divulgar as ideias, né? Acaba tendo que fazer no YouTube mesmo, não tem jeito, né? É onde estão as pessoas, né? Então, esse tipo de efeito, não sei se poderia chamar de efeito manada, não parece, né? É o efeito de estar todo mundo no mesmo lugar e acaba traindo mais importância para aquilo ali, né? E outra coisa que tem também, tem uma coisa, isso é uma coisa até que já me falaram do ponto de vista lógico, eu não sei qual a sua opinião sobre isso, você que é um filósofo deve ter uma boa visão sobre esse troço, que é o seguinte, você criou o Bitcoin, primeira criptomoeda funcional que pegou e coisa e tal. Imagina que alguém consiga fazer pegue o código do Bitcoin e clone e crie uma segunda moeda igualzinha ao Bitcoin. Tecnicamente é possível fazer isso, você tem o código do Bitcoin, você muda lá, sei lá, só o nome da moeda e coisa e tal, e cria uma segunda moeda igualzinho ao Bitcoin. O fato é, se isso A Dogecoin. O Doge, em última análise, foi isso, né? Eles só mudaram os parâmetros da parada e fizeram outra moeda. Se essa segunda moeda tiver o mesmo peso da primeira moeda, no final das contas você não tem escassez, você não garante escassez. Porque você, embora a quantidade de Bitcoin seja limitada para sempre, você pode ficar criando outras moedas infinitamente, de forma que você cria escassez para sempre. Então, ou você vai ter uma situação em que o Bitcoin tem sucesso. Olha só, esse argumento foi o argumento que me passaram. Eu confesso para você que não é minha praia esse negócio, mas enfim. Não, eu mesmo já fiz esse argumento. Não que eu tenha sido o criador, mas eu também já usei ele. Pois concordo, tá certo. Ou o Bitcoin se torna realmente uma coisa acima e o resto... Eu não estou dizendo que as outras criptomoedas não vão servir para nada, de maneira alguma. Elas têm utilidade, tem pontos que você pode usar, tem aplicações que são melhores em outras criptomoedas, mas no final das contas, se você tiver criptomoedas com a possibilidade de serem trocadas por outras, no final das contas não vira reserva de valor, vão falhar todas elas juntas. Isso é verdade. A única... Eu só aceito esse argumento, porém, para moedas que tenham a mesma funcionalidade e que eu acho que não seria o caso nem entre o Bitcoin e um clone do Bitcoin. Porque, por exemplo, a Doge, eu não tenho certeza, mas pelo que eu sei, ela é basicamente um clone do Bitcoin. Ela não faz nada que o Bitcoin não faça. Porém, ela é muito usada no momento que a rede do Bitcoin congestiona. As pessoas saem para Doge. Mesmo causando inflação, por causa desse efeito de congestionamento, isso aumenta a utilidade marginal, digamos assim, do Doge, e as pessoas vão para o Doge mesmo sendo um clone do Bitcoin. O Nano também, as pessoas vão para Nano mesmo sendo... Quer dizer, não é um clone do Bitcoin, mas as pessoas também vão por esse mesmo motivo, mesmo sem achar que é uma moeda melhor e tudo. Então, eu acho que tem alguns outros fatores. Esse fator conta da massa de pessoas já usando e também do fato de
multiplicar as moedas causaria escassez, então seria mais eficiente ficar numa moeda só. Porém, tem momentos em que a utilidade de outras moedas se torna necessária, principalmente para pessoas que usam isso no dia a dia, como, por exemplo, pessoa que importa muita mercadoria da China e precisa enviar X de valor para a China hoje, e essa pessoa pode querer usar Doge em um determinado momento. Verdade. Só uma observação, o Doge, o pessoal estava até lembrando aqui nos comentários, ela é inflacionária, tá? Ela não tem limites, ao contrário do Bitcoin, que tem limites. A Doge são... Cara, cada sorteio de Doge, acho que é 10 mil Doge a cada mineração, e é uma por minuto, então assim, uma quantidade enorme de Doge que entra no mercado o tempo todo, né? Não é uma boa reserva de valor, ela pode ser usada para você fazer troca, tirar dinheiro da corretora A para botar na corretora B, mas para reserva de valor realmente não é essas coisas todas. E outra coisa que eu ia falar, sim, tem um outro argumento também a favor do Bitcoin que foi feito até pelo Vitalik Buterin, da Ethereum. E olha que o cara é, em tese, competidor do Bitcoin. Aliás, se você olhar as criptomoedas aí, a principal moeda que hoje ameaça o Bitcoin é a Ethereum, né? E ele fala que, na verdade, todas as criptomoedas elas assentam em um tripé: segurança contra governo, praticidade de transação e... Caramba, agora eu esqueci. Pera que eu vou descobrir isso daqui. Cara, primeiro, se eu for ficar procurando isso aqui, vai ser difícil de eu achar. Ah, não, tá aqui, ó. Segurança, escalabilidade e descentralização. Segundo ele diz, você tem que estar... Todas as criptomoedas estão em algum lugar desse espaço de 3 dimensões aí. Então, se você vai para um lado, você sacrifica o outro, né? Então, um caso clássico que eu uso de exemplo é a questão do POS e POW, né? O POW, por mais que seja ruim em termos de escalabilidade, seja ruim em termos de velocidade, ele é melhor em termos de segurança, ele evita a intervenção do governo melhor do que o POS. Não quer dizer que usar POS seja inseguro, é só uma questão de você comparativamente pesar as coisas, né? Então tem esse outro argumento dele também que seria uma coisa interessante. Espera aí. Quer ver? Scalability Trilemma, que ele chama. Eu discordo que essas sejam as únicas características. Eu colocaria aí também portabilidade, e portabilidade inclui o custo de transação, né? O custo de transação é a energia que você gasta para transportar, apesar de você não transportar fisicamente, mas você transporta digitalmente e gasta alguma coisa para isso. Escassez também, né? Divisibilidade, fungibilidade, a questão da teoria monetária mesmo, clássica, né? Sim, que já se aplicava ao ouro. Eu confesso que eu não entendo muito de smart contract, porque a Ethereum, ela, além de servir como moeda, ela serve como smart contract, que é uma espécie de contrato automático. E eu realmente sou meio homem das cavernas nesse sentido, porque eu nunca realmente aprendi o que é smart contract. Não sei se você sabe, senão vai... Eu tenho uma noção básica, eu nunca mexi com isso diretamente, mas eu tenho uma noção básica. Basicamente é uma linguagem de programação. Você faz um códigozinho, né? Tem um códigozinho. Você tem aquelas RC20, RC776, que é da NFT, não sei o que. Ela tem alguns padrões, que é tipo a interface que você define para sua classe, e aí você implementa aquela interface fazendo alguma coisa, então você consegue gerar um código, gerar alguma coisa na rede Ethereum. É uma coisa que eu tenho uma vontade de fazer. Um dia eu ainda vou sentar, vou fazer uma coisa qualquer para brincar nisso daí, mas a verdade é que eu nunca fiz, né? E, por exemplo, eu acho que o caso mais legal de você ver na Ethereum é justamente o RC20, né? Que virou um padrão por aí, né? Você quer criar uma moeda, você faz um código, são 20 linhas de código, você dá o nome da sua moeda, diz como é que ela é, coisa e tal, quanto vai ter, não sei o que lá, roda aquilo ali como smart contract, você criou uma moeda, que é um token que é exatamente igual a uma criptomoeda qualquer, né? Pode ser negociada nessas várias
exchanges por aí, é realmente um negócio muito bacana. É legal, eu tenho que aprender mais sobre smart contract. Eu não posso dizer que que não seria bom uma moeda ter isso. Talvez seria bom a gente ter duas moedas, uma que é uma moeda pura, como por exemplo a Nano, que ela só, ou até o próprio Bitcoin, que só faz uma coisa, que é, a moeda ser transacionada e guardada, e uma outra como a Ethereum. Inclusive o Eduardo, que é a Tsushida, que é a mesma pessoa que me apresentou a Nano, ele me recomendou uma moeda chamada Rolo, cuja abreviação é HOT. E eu tô tentando acompanhar essa moeda aí, que ela é tipo uma... pelo que eu entendi, uma Nano que também faz smart contract. Alguma ideia desse tipo. Bacana. Agora... O Bitcoin está entrando nisso, você sabe, né? O Bitcoin com a Taproot agora, que vai ser essa atualização que está entrando aí, deve permitir também smart contract no próprio Bitcoin. Sim. Ele não sabia disso. Então isso é um sinal de que é possível implementar smart contract numa moeda que originalmente não fazia isso, né? Sim, sim. Taproot parece que já teve 96% de sinalização, né? Porque no Bitcoin sabe como é que é, né? A pessoa tem que aceitar a mudança. Se a pessoa não aceitar, não vai. Mas já teve 96% de aceitação, então provavelmente já está certo isso agora e deve começar a funcionar em novembro. Novembro deve entrar no ar você estava falando que deve dar um boom de criptomoeda no final do ano. Olha, é uma boa desculpa para começar a subir essas criptomoedas todas com esse negócio da entrada do Taproot. Tem alguns sinais. Isso parece meio profético, né? Meio místico. Até você dizer que é como se o futuro estivesse se refletindo no passado, né? Mas eu não sei explicar por que, né, que isso acontece, ou se é simplesmente cherry picking, né? Se é a nossa mente acreditando nisso. Mas tem vários sinais de que pode ter um boom esse ano. Por exemplo, a inflação do dólar está crescendo exponencialmente. Estão inflacionando o dólar, parece, nos últimos meses, a mesma coisa que foi nas últimas décadas, né? Eu vi uma notícia desse tipo. E a coisa está feia. A gente pode ter uma crise parecida com a crise de 2008. Inclusive, foi a crise que gerou a criação das criptomoedas, né? Elas foram criadas em 2009. Aí, 4 anos depois foi a alta de 2013. 4 anos depois, a alta de 2017. E 4 anos depois vai ser agora, dezembro de 2021. Né? Então eu acho que tá tudo acontecendo nesse ritmo. O halving também é de 4 anos, né? Se a gente for para esse lado mais esotérico, é aquilo que eu falei. Até eu falei no vídeo meu que eu imagino que essa crise não vai ser a crise que vai acabar com as criptomoedas, com as moedas fiat, né? Não, que vai acabar com a moeda de governo. Ainda não vai ser dessa vez. Mas vai ser o ponto de inflexão. Porque em 2008 também criou, né, as criptomoedas, o pessoal já está desconfiando de moeda fiat, mas ainda hoje em dia, ainda é uma pequena parte da população. Você ainda tem muita gente por aí que não acredita, que acha que é dinheiro de jogo, que nem faz força para entender. Acho que é pirâmide. É pirâmide. Quantos por cento rende por mês do Bitcoin? Como exatamente. se o Bitcoin aparecesse do nada, né? Pois é, mas aí que tá. E aí, ou seja, no momento você vai ter aquela inflexão, né? Vai começar a virar uma coisa mainstream. Vai começar a ser a criptomoeda a principal coisa usada pelas pessoas e o dinheiro do Estado vai continuar existindo, mas já vai ser uma coisa que o pessoal vê com certa desconfiança e coisa e tal. E aí eu acho que na próxima crise grande, ou seja, daqui a mais uns 10 anos, sei lá, 20 anos, não sei, aí sim, meu amigo, acabou. Você vai de moeda estatal, já era.